Vereadores retomam os trabalhos com reunião ordinária na volta do recesso parlamentar. Parlamento Jovem promove debate com estudantes e aproxima a política da juventude. Essa e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na primeira reunião ordinária após o recesso parlamentar, os vereadores aprovaram 12 projetos de lei. Dentre eles, o que teve mais repercussão foi o de número 435, que diz respeito ao atendimento psicossocial a pessoas com vínculo afetivo a bebê reborn. Confira. O projeto de lei número 435 de 2025, de autoria do vereador Aguinaldo da Lobato, institui diretrizes para o acolhimento psicossocial de pessoas com vínculos afetivos com bonecos do tipo bebê reborn. O projeto foi aprovado em segundo turno com votos contrários de Heloísa Frois e Davidson da Colher Saúde, e a abstenção de Silvia Regina, Divaldo Capuchinho, Caio Valassi e Heraldo da Saúde, que debateram sobre a matéria. No dia que a gente tem um parente com um problema psicológico, emocional grave e é real, é que a gente vai saber se é importante ou não. Você está ali, você está atendendo as pessoas, você está vendo essa realidade. Nesse projeto não fala nada de prioridade, passar na frente de ninguém, de deixar de atender um público para atender outro, não tem nada a ver com isso. É um problema atual. Eu acredito que toda pessoa que está passando por algum transtorno merece sim tratamento. Mas sob a minha ótica, eu acho que nós temos muitas mães atípicas, mães reais de filhos reais, que precisam ser priorizadas pela nossa saúde pública e, lamentavelmente, isso não vem acontecendo ainda. O senhor me disse que, como atendente de farmácia, o senhor, no balcão, houve relatos de pessoas, né, que estão passando esse transtorno. Acredito muito nisso, de verdade, mas o meu voto contrário, ele significa que eu pretendo que esse serviço seja priorizado para as mães reais. Eu vou votar favorável, porque eu acredito que o número de pessoas que tem essa síndrome é pequeno, então o município pode atender essas pessoas, porque é um número pequeno, mas isso também não significa que elas vão ter prioridade. Sim. Elas vão ser atendidas, porque hoje, talvez, você chega no hospital, a pessoa tem essa síndrome, ele nem é atendido, o pessoal faz pouco caso, faz às vezes até chacota, né? Então, assim, eu entendo dessa forma, eu voto favorável, e o número de pessoas não vai dar impacto significativo, então eu vou votar favorável. O projeto de lei número 339 de 2025, de autoria do vereador Divaldo Capuchinho, foi aprovado e institui a campanha educativa de trânsito nos transportes públicos coletivos e escolares do município. Os vereadores parabenizaram o autor da matéria e reforçaram a importância de qualificar o trânsito da cidade. Hoje, na nossa fala na comunicação pessoal, a gente já evidenciou a questão segurança no trânsito. E esse projeto nosso vem nesse mesmo sentido, para que a gente tenha no mínimo 45 dias por ano para fazer campanhas educativas nos transportes coletivos de passageiros e demais, para que a gente possa, dessa forma, trazer atenção sobre esse tema tão importante. Só quem já se envolveu em acidente, tem familiar que se envolveu, que lesionou e que morreu, sabe o que pode, as consequências danosas e gravosas que podem advir disso, tanto para os cofres públicos, tanto para aquele que se acidenta, ou até mesmo para os seus familiares. Uma sugestão para os ônibus que tem aquela divisória entre o motorista e os passageiros, adesivar ali também, porque aí, né, é uma campanha de educação para quem está dentro dos ônibus também. O projeto de lei número 14 de 2025, de autoria da vereadora Heloísa Frois, foi aprovado em segundo turno com voto contrário do vereador Caio Valassi. O projeto estabelece diretrizes à concessão de bolsas de estudo para educação infantil e ensino fundamental em instituições privadas. Existem atividades que são essenciais do Estado. E quando a gente fala no oferecimento de vaga, e a gente busca, primeiramente, a alternativa de sanear todas as demandas do município, principalmente que esse é papel fundamental do município. Ficou a cargo dos municípios
o ensino fundamental. E aí a gente está falando desde a educação infantil até o 9º ano, né, das séries finais do ensino fundamental. Então, portanto, ao aprovar a matéria com esse conteúdo, a gente acaba incentivando os recursos que deveriam ser públicos para a educação pública para o setor privado. Nós ficamos aí com 5 creches com obras paralisadas e nós ficamos com centenas de famílias sem ter onde colocar as suas crianças. Então, no caso de não haver as vagas suficientes, a contratação dessas vagas tem um caráter temporário. Eu vi isso funcionando muito bem em Maringá. A Prefeitura de Maringá zerou a fila de crianças esperando por vagas nas creches da cidade. Então, é uma situação provisória, temporária, até que o município tenha suas próprias unidades e seja capaz de absorver essas crianças. Lembrando que eu não estou falando de terceirizar a educação, eu estou falando do direito das crianças de estarem na unidade escolar, e isso é muito importante na primeira infância, para que elas tenham um desenvolvimento de acordo com as suas faixas etárias. Também em segundo turno, foi aprovado o projeto 328 de 2025 do vereador Marcelo Copercelta, que fixa diretrizes do Programa Municipal de Educação Ambiental Comunitária. Os vereadores cobraram mais fiscalizações do poder público acerca do assunto. Nós temos vários patrimônios ambientais que continuam sendo tratados de forma incorreta, continuam, evidentemente, sem a proteção devida. E isso nos traz aqui uma reflexão, vereador Marcelo, que vai chegar uma hora que as pessoas sabem muito de meio ambiente do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, Sete Lagoas não pratica a política de meio ambiente. Não pratica, e não é agora, não está sendo feita uma crítica localizada, não. Nós estamos falando que isso é de um processo histórico. A gente tem que ter uma cultura diferente. As áreas verdes, elas têm que ser preservadas, mas por que não adensar elas tudo em um local? Por que não adensar essa região que ela tem risco de invasão para regiões que realmente não vai ter risco de invasão? Então, assim, a gente precisa reordenar essa questão do perímetro urbano e até ter, por exemplo, uma área verde de um loteamento que é deixada ali. O que a prefeitura utiliza? Não tem um paisagismo, não tem uma programação para que vai ser feito ali, aquilo acaba sendo criando mato ali. Então, a gente precisa pensar nessas questões e realmente é muito importante a preservação do meio ambiente de fato, de forma que o ser humano não vai ali desmatar, invadir, jogar lixo. Olha o que nós colocamos, fixa diretriz. Quando você vai lá embaixo, no artigo 2º, está colocando lá, por exemplo, um dos pontos importantes para estimular a criação de grupos comunitários, ambientais, promover oficinas, palestras e campanhas educativas. Quando você coloca isso, tem custo. Então, é isso que a gente tem. Isso foi um dos motivos que a Comissão Legislação e Justiça dá o parecer favorável, porque são algumas diretrizes que já tem pessoas dentro do poder público que pode fazer a palestra, dar a palestra, fazer as oficinas, que não vai demandar custo do município. Então, isso é importante colocar. Um dos motivos que a maioria dos projetos vem para cá como projeto de lei é justamente dentro disso, colocando diretriz, pontos que não onera o município. No total, 274 proposições foram aprovadas e você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e no site da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrida nesta terça-feira. E na última terça-feira, o plenário da Câmara Municipal sediou uma audiência pública com foco na promoção da saúde e do bem-estar. A iniciativa, requerida pelo vereador Gilson Liboreiro, teve como tema qualidade de vida, quilos a menos e saúde a mais. Saúde em Foco. A audiência pública realizada na Câmara Municipal, por requerimento do vereador Gilson Liboreiro, teve como objetivo fomentar um debate amplo sobre a importância da promoção da saúde integral. A proposta buscou chamar a atenção para os desafios enfrentados por quem convive com a obesidade, com estratégias que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população. Nós temos que trabalhar a questão da saúde
da primeira instância ali, né? Então, isso é fundamental, né? É a prevenção, né? Então, se não há um comportamento de acordo com as normas técnicas de fazer exercício, de se alimentar bem, evidentemente vai descambar aí para uma hipertensão, para um diabetes, né? E não é isso, né? Mais do que isso, mais do que o custo lá na frente, mas é a saúde das pessoas. A previsão é ruim, nós temos uma previsão que daqui a poucos anos vai ser uma quantidade enorme de pessoas com sobrepeso e com obesidade, né? Então nós temos que trabalhar essa questão. A audiência pública contou com a presença do vereador Caio Valassi e da deputada estadual Nayara Rocha, que elogiou a iniciativa do vereador Gilson Liboreiro por trazer à pauta um tema de grande relevância social. Uma audiência pública, primeiro, parabenizar o nosso vereador, de total relevância, um tema que deve ser pautado, não só na Câmara Municipal, não, mas é isso, levar para as escolas, levar para toda a sociedade, um tema que hoje acomete mais de 75% da nossa população, que é a obesidade. E as pessoas precisam de ter mais consciência de uma qualidade de vida saudável, de alimentação saudável, de prática de exercícios físicos regulares, e a gente vem para somar esses esforços. O Atlas Mundial da Obesidade de 2024 aponta para um aumento significativo da obesidade infantil, com projeções de que 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos possam ter obesidade ou sobrepeso até 2035. Durante a audiência, o nutrólogo Leandro César apresentou os dados referentes ao ano de 2025. O que eu trouxe para vocês aqui hoje? O Gilson já falou um pouquinho aí a respeito, né, do Atlas da Obesidade 2025, né, onde a gente tem dados extremamente preocupantes, né, onde a gente via em 2023 61% da população brasileira, adultos e adolescentes, né, com sobrepeso, com uma perspectiva para que 2025 estaremos aí com 68%, ou seja, 7% a mais, né, em 2 anos. E 24% da população, antes, né, em 2023, com obesidade, aumentando aí com índices para 31% nesse ano de 2025. Durante a reunião, foram oferecidos serviços de medição de glicose e aferição de pressão arterial ao público presente, além de palestras conduzidas por especialistas. Ao fim, o vereador Gilson Liboreiro fez um balanço das propostas apresentadas ao longo da tarde e reforçou o compromisso com ações que promovam a qualidade de vida e bem-estar da população. Olha, de dezenas de audiências que eu participei e organizei e presidi nessa casa, essa foi a mais sincera. Evidentemente, muitos depoimentos emocionantes, os números também na mesa, não é? O que a gente sabe disso aí é que realmente nós temos dificuldade. O SUS está com dificuldade de atender essas cirurgias mais específicas, né? A bariátrica é uma delas. Então, agora é pegar a ata, reunir com o prefeito Douglas, reunir com o secretário de Saúde, né? A deputada vai nos ajudar e tentar minimizar e resolver isso aí. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. Sexta-feira será de sol, muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas continuamos sem previsão de chuvas. Temperatura mínima na casa dos 14 graus e a máxima 29 graus. No próximo bloco, o vereador Rony do Aproximar é o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje. Jornal da Cidade, nesse bloco a gente conversa com o vereador Rony do Aproximar, reestreia nessa nova temporada a partir desses 6 meses de recesso parlamentar. A gente volta a falar com os vereadores aqui. Rony, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, viu? Eu que agradeço, estamos aqui para atender os anseios da população. Então, vamos começar repercutindo a reunião plenária que retomou, né, ontem os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Os vereadores continuaram aí no recesso parlamentar trabalhando, mas as reuniões deram aquela paralisada e retomaram ontem. Assuntos importantes, você também se posicionou sobre a questão de requerimentos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse posicionamento aqui para a gente. Realmente, após o recesso, nós votamos a reunião nesta última terça-feira. Teve algumas polêmicas, que para mim nem é polêmica. Eu acho que eu me posicionei a questão dos requerimentos que entram nessa casa. Requerimentos é
uma ferramenta utilizada pelos edis vereadores, é direito do vereador, é uma prerrogativa que ele tem de querer saber o que é feito com o dinheiro do cidadão. E a gente não pode estar aqui tolindo esse tipo de trabalho. A gente tem que apoiar, porque o cidadão que paga impostos, o cidadão que trabalha todos os dias, e nada mais, nós só queremos uma resposta para dar à sociedade, que é a nossa obrigação. Você também está como vice-líder, né, do governo, e é um trabalho também de equilíbrio, né, entre executivo e legislativo. A gente sempre fala isso, que são poderes independentes, mas harmônicos, né, Rony? Sim. E como é que está esse trabalho? Porque você não deixou de ser o Rony do Aproximar a partir do momento que ocupou, né, vamos dizer assim, essa função, trouxe essa função para si de vice-liderança. A verdade é que nós temos essa função de vice-líder, porque eu aceitei esse convite do governo, porque eu acredito no trabalho do Douglas Mello, acredito na administração que ele vai fazer, na boa gestão que ele vai fazer. Uma coisa é eu acreditar na gestão, uma coisa é eu confiar no trabalho do Douglas Mello. Outra coisa é eu deixar de atender os anseios da população que quem me elegeu. Eu não posso também ferir os princípios da população. Mas eu acredito que ele vai fazer uma ótima gestão e sempre a gente está conversando. E quando eu levo para ele, às vezes, um assunto que é bom para o governo, aí eu estou mostrando lealdade a ele. Fala, prefeito, nós temos que aprovar esse requerimento, até mesmo para que seu mandato seja transparente, o seu secretariado saia ileso no final do mandato. Isso é ser vice-líder do governo. Não é chegar na Casa Legislativa e fazer tudo aquilo às escuras para defender o governo. Defender o governo é eu dialogar para ele e mostrar para ele o que está certo, o que está errado, nós precisamos consertar isso, precisamos mexer aqui. Isso é ser amigo, isso é ser parceiro de confiança. E vereador, né? Exercer a função vereador, ali de vereador. Né? E chegar para a população e responder para a população aquilo que a população precisa saber. Bom, então vamos falar de ações, de projetos, de trabalho parlamentar. A Avenida Dalto é também uma luta sua. Eu gostaria de saber em que pé, né, estão essas obras que a gente vem acompanhando, você sempre falando delas aqui, é uma expectativa muito grande ali da região, né, vereador? Olha, a região ali ganhou muito no mandato passado. A Avenida Dalton, a ponte da Rua Galileu, que liga no Alvorada 2, tudo foi do mandato passado, junto ao ex-prefeito Duílio. Eu quero parabenizar o prefeito Duílio, porque escutou nossa luta, nossa briga, nossas cobranças em cima dele, solicitações. Então, ele acatou aquela obra ali, através do Provias, mandou para lá. 40 anos que a população sofria ali. Ali vai beneficiar São Francisco, Alvorada, Planalto, JK, toda aquela adjacência passa por ali. E eu quero parabenizar o prefeito Douglas Mello, que deu continuidade a esse trabalho. Né? E agora, no final do mês de agosto, tem data, que eu não sei qual a data específica, mas o prazo é o término de agosto e início de setembro para entregar a obra. E aí, o que isso melhora? Como melhora a vida da população, essa obra, Rony? Ali melhorou o fluxo, o escoamento de água, que rebentava a rua toda, rebentava as casas. Era uma tristeza muito grande. Né? O piso era horrível para o transporte. O fluxo que entra para o Alvorada 2, a pessoa tinha que ir lá em cima, agora já tem uma ponte realizada, muito boa obra. A iluminação, então ali ganhou muito. E vamos ganhar mais, porque nós temos um novo PAC que já foi licitado. Pois é, que era o nosso próximo assunto. Pode discorrer sobre, até porque a gente está na expectativa também. É uma região que tem crescido muito. Tem crescido muito. E acaba sendo valorizado também, né, Rony? É bom para todo mundo nesse aspecto. 1,5 milhão, né? Investido no novo PAC, é um centro poliesportivo, onde vai ser o primeiro campo society sintético da cidade, público. Né? Obra do governo federal, não é obra de vereador, não é vereador que solicitou. Isso foi um programa do governo federal e o Fabrício e a Priscila que lutou muito por isso. E agora, o Douglas Mello vai estar pronto para realizar essa grande obra, junto com a prefeitura e comigo, com o representante do local. Ali está abrangendo quais os bairros? JK, Alvorada e São Francisco, e Planalto. E ali vai ser uma obra que vai ser entregue à população também? Vai ser entregue à população. Um ano de obra. Um ano de obra. Um ano de obra.
E já está licitado, é isso? Já está licitado, já tem a empresa ganhadora. E aí começa a expectativa. Em breve nós estamos dando ordem de serviço. Pois é, e aí nesse espaço ali, é um espaço de convivência também, e aí a gente pode enumerar assim, os benefícios de uma obra como essa, na questão da saúde, da socialização, esporte, socialização, da retirada de crianças, de jovens das ruas. Nós vamos ter escolinha de futebol lá. Olha que bacana. Inúmeros benefícios. Rony, mas falta muito, né? Nós precisamos de uma UBS lá. Pois é, vamos falar Nós precisamos do bairro Planalto, que tem 40 anos, o pessoal está pisando na poeira, que isso não existe em cidade nenhuma mais. Então, nós precisamos sensibilizar o governo, que é o Douglas Mello, e ver como é que estão as contas públicas, buscar recursos, buscar emenda, para que nós possamos melhorar mais aquela região. Você já levou essas demandas para o Executivo? Já todas estão no Executivo. E como é que estão essas conversas aí? As conversas estão caminhando. O novo governo, né? Demora as coisas se encaixar, mas nós acreditamos que vai encaixar. Você falou de emenda. Emenda é um recurso importante que vem ou do Estado ou do governo federal para ajudar, né, na construção de algumas obras que o município não tem como arcar sozinho. Sim, claro. Esse é o papel também do vereador nesse sentido, de buscar essas emendas, né, Rony? Você tem feito esse trabalho também. Tem feito esse trabalho e nós vamos continuar buscando e melhorar a região, fazer melhorias na região. Porque o que a população precisa de entender? Nós precisamos entender o quê? Que o governo faz uma boa gestão. O Douglas fazendo uma boa gestão, ele está fazendo jus a uma reeleição dele. Né? O vereador fazendo uma boa representatividade, ele está fazendo jus à reeleição. A política mudou. Antigamente era uma política arcaica. Hoje a política, ela é o quê? É uma política de posicionamento. Quando você vê um bairro sofrendo há 40 anos, qual que é o seu posicionamento como vereador? Ir lá ajudar uma família, outro não resolve. Nós temos que resolver o coletivo. É isso mesmo. Não é isso? Bom, tem um outro assunto aqui que a gente sempre fala, que é a questão da rampa de voo livre. É também uma demanda, algo que você traz já tem tempos, né, Rony? É verdade. Como é que tá isso aí? A gente fala sempre desse assunto, desde o outro mandato, né, Rony? Hoje, às 15h30, eu tenho uma reunião com o Dr. Leonardo Braga, procurador do município, para saber como que está a situação da rampa de voo livre e trazer uma resposta para a população. Mas nós precisamos inaugurar, que já está pronta. O Duílio quer voar, o Douglas quer voar, e eu também quero voar, e toda a população quer voar. A gente tem algumas ações, né? A gente tem conversado também com as referências aí no governo sobre as ações, especialmente no turismo, e a gente vê que esse ano, Parque da Cascata, Expo 7, quer dizer, existem algumas coisas acontecendo e cria-se mais expectativa desses resultados, né, Rony? Cria uma maior responsabilidade para todo mundo, né? É verdade. Esse ano tem tido vários eventos, o prefeito Douglas Mello voltou com a Expo 7 e outros eventos. A gente espera que movimente a economia e cria-se uma expectativa de um crescimento maior na cidade. Exatamente. E a gente pode falar de turismo de negócio, a gente pode, discernir da importância de cada uma dessas ações para o desenvolvimento da cidade, e a sua contribuição na questão do turismo e do esporte tem ajudado nesse sentido e ajuda a cidade a desenvolver, a criar novas possibilidades, né? Sim, muito. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos da cidade ser uma cidade que produza recursos. E não fica só buscando emendas de deputado. Isso é muito bom, isso é muito válido, mas a cidade também tem que produzir o seu próprio produto interno. É isso. Rony, a gente está finalizando, mas eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para a gente falar desses 6 primeiros meses de trabalho, né, desse novo mandato, como que você avalia o seu trabalho, o que é que você pode destacar como vereador, já começando agora uma nova etapa, fechando aí, né, o trabalho de 2025. A gente fala fechando porque agosto já está caminhando, segundo semestre é num sopro, né? Sim. Nós vamos destacar aqui os 6 primeiros meses de muito trabalho, de acompanhamento daquilo que já vinha do governo passado, transitório com o governo de Douglas Mello, e que nossas demandas estão todas na mão do prefeito Douglas Mello, e estamos todos os dias que temos oportunidade de conversar, de dialogar com ele, como que está o andamento dessas demandas. Nós estamos trabalhando e acreditamos que muito próximo já começamos a colher esses frutos do diálogo com o Executivo, para que a população seja beneficiada. E esse espaço vai ser sempre aberto para que você venha trazer essas informações,
explicar para a população o que está acontecendo. É uma prestação de contas do mandato. Sim, claro. E é sempre bem-vindo aqui, viu, Rony? Muito obrigada. Eu que agradeço, deixar para a população o gabinete 202. Pode ir lá, pode procurar qualquer colaborador do meu gabinete, que nós estamos de portas abertas para a população. Tá certo. Muito obrigada, Rony. Volte sempre aqui. O Jornal da Cidade vai para o intervalo, a gente volta depois falando mais sobre esporte daqui a pouquinho. A mesa diretora do Parlamento Jovem visitou a Escola Estadual Dr. Alonso Marques Ferreira em um bate-papo com estudantes do 7º ano e do 1º ano do ensino médio, aproximando assim a juventude do debate político e da cidadania. De jovem para jovem. Foi assim que o Parlamento Jovem levou política para dentro da Escola Estadual Dr. Alonso Marques. Estudantes do 1º ano do ensino médio participaram de um debate especial que mostrou a importância de se engajar nas decisões que moldam o futuro do município. Muito legal, que é uma maneira de promover, né, o parlamento, de conversar com os jovens, ver como que está a cabeça deles, né, em relação ao projeto e apresentar. Então é muito bacana ver que eles estão também interessados, né? Mais uma escola interessada no ano que vem a entrar no programa, então é muito bacana a gente fazer essa promoção aqui. São com visitas em escolas municipais e particulares que o Parlamento Jovem provoca e planta a semente da cidadania política em crianças e adolescentes. A professora de História Luciana Alves, responsável por incentivar a visita, explicou que a atividade nasceu como uma estratégia para estimular o pensamento crítico. Eu já desenvolvo desde 2022, né, um trabalho assim, sobre educação política. E eu estou em andamento, né, com turmas de 8º e 9º. A gente está com um projeto de educação política, meio ambiente, cidadania, e a gente vai visitar a Câmara. E a partir do estudo sobre os filósofos do iluminismo, sobre as revoluções, a gente começa a ver como que é a atuação dos grupos sociais na política. E foi essa a minha intenção, em trazer os jovens do parlamento para estar conversando com os nossos alunos. A primeira secretária da mesa diretora do Parlamento Jovem, Yasmin Gonzaga, ressaltou que a iniciativa abre espaço para que os estudantes compreendam seus direitos e responsabilidades enquanto cidadãos. É muito mais fácil falar com os jovens, apresentar a política para eles, porque a gente vê que a política hoje em dia para os jovens é muito distante. Eles acham que só existe tal partido, existe só tal lado, e eles precisam conhecer e saber que eles vivem a política no dia a dia deles todo dia. Sempre eles vivem política. Então é mais fácil apresentar para os nossos jovens aqui. É muito interessante, ainda mais alegre para a gente saber que esses jovens estão adquirindo mais conhecimento, que a gente está levando os conhecimentos a eles e eles vão adquirir um pouco disso e vão sair, divulgar, saber, pesquisar mais sobre essas coisas. Leonardo Lobato, membro da Comissão do Parlamento Jovem, explica como funciona o processo para que escolas públicas e particulares possam receber a visita do Parlamento Jovem, fortalecendo a conexão entre juventude e política. A escola, devido a algumas questões mesmo internas, né, de alguns projetos específicos quanto à questão de política, participação de jovens, cidadania, provocam, né, a Comissão do Parlamento Jovem para a gente poder estar agendando e alinhando essas apresentações do Parlamento, vamos assim dizer, né? Então, é uma prática que vem tornando corriqueira durante os anos, né, do Parlamento Jovem, e todas as outras escolas também que fazem parte do programa ou que não fazem parte, mas têm interesse, podem nos provocar, né, através de ofício, através justamente também lá do site, lá do nosso e-mail lá da Câmara, né, para a gente poder marcar e justamente levar o Parlamento Jovem e mostrar um pouco mais do que é esse programa tão legal, né, que busca aí, né, a questão tão forte do engajamento do jovem na política. Agora a gente fala de esporte. O Cruzeiro joga hoje precisando da vitória para se classificar na Copa do Brasil. E ontem o Galo bateu o Flamengo nos pênaltis. Está nas quartas de final do torneio. Gabriel Borges vai contar pra gente sobre esse jogo e sobre muito mais, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Uma noite emocionante, né, para os torcedores do Galo. Então vamos falar desse jogo, né? No tempo regulamentar, o Galo foi derrotado por 1-0 com o gol de Everton Cebolinha aos 21 minutos do primeiro tempo. Por ter construído uma mínima vantagem no jogo da ida, o jogo foi para as penalidades máximas, onde o herói Everson apareceu. Confira os pênaltis.
primeiro pênalti do Arrascaeta bateu muito bem, fazendo 1-0 para o Flamengo. E aí o capitão do Galo, Hulk, foi e também bateu muito bem e empatou em 1-1. Logo na sequência, o Jorginho, que já jogou na Europa, né? E ele também é muito conhecido pelo seu estilo próprio de bater o pênalti. Ele tem uma paradinha aí, vai devagar e dá um pulinho e fez o gol, 2-1 para o Flamengo. Depois o Scarpa também bateu muito bem, bateu forte. O goleiro Rossi até acertou o canto, mas o Scarpa bateu muito bem alto, né? A cobrança que o pessoal fala que é perfeita, né? Que é alto e forte. E aí depois o Saúl Níguez, espanhol, que chegou nessa janela de transferência, fez 3-2 para o Flamengo, também bateu muito bem, goleiro de um lado, bola do outro. E aí o Alonso, o zagueiro Alonso, ele perdeu esse pênalti, e aí o Flamengo criou uma mínima vantagem, ficou 3-2. Ele não bateu muito bem, né? A meia altura ali, não foi tão no canto. E aí o Samuel Lino, que também veio nessa janela, também perdeu. O Everson aí, o herói, né, da noite, apareceu aí pela primeira vez e defendeu o pênalti do Samuel Lino. O Igor Gomes depois empatou para o Galo 3-3, como esse ele também bateu muito bem, fazendo 3-3. E o Wallace Ian, da base do Flamengo, 20 anos, isolou, bateu muito mal, né, mandou a bola para cima do gol. E aí o herói da noite, Everson, fez o 4º gol do Atlético nos pênaltis, 4-3, bateu bem também, forte no canto. E aí ele fez uma provocação para a torcida do Flamengo, né, mandou tchauzinho, foi comemorar com os jogadores, né, e o Galo agora nas quartas de final. Com a classificação, o Atlético reembolsou R$4.007.000. Agora a equipe se prepara para encarar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro neste domingo às 4 da tarde pelo Brasileirão. No torneio, o Galo está na 10ª posição com 23 pontos. Por outro lado, o Vasco amarga a 17ª posição com 15 pontos. E se vencer, pode deixar a zona de rebaixamento. O Cruzeiro joga hoje contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 9 horas da noite. Na primeira partida em Belo Horizonte, o resultado foi 0-0. Por isso, a Raposa precisa vencer para se classificar diretamente para as quartas da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis. Para a partida, Leonardo Jardim deve utilizar a mesma equipe que bateu o Botafogo no final de semana, com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique Bruno no sistema defensivo. No meio-campo, Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira. Mais à frente com Christian, Wanderson e Caio Jorge. O CRB também deve ir com o mesmo time do primeiro jogo no Mineirão. Neste final de semana, pela Série B, o técnico Eduardo Barroca poupou alguns atletas visando a decisão de hoje. O América segue sem técnico para o jogo de sábado contra o Remo às 4 da tarde no Independência. Após má campanha do treinador Enderson Moreira, a comissão decidiu mandar o professor embora. E para este jogo de sábado, o América anunciou entrada gratuita para os torcedores. Os interessados devem fazer o cadastro sem nenhum custo no site oficial da equipe, no sócio-torcedor categoria Bala. Na Série B, o Coelho ocupa a 16ª posição com 21 pontos e o Remo na 6ª posição com 30 pontos. Ambas as equipes vêm de derrota no torneio e por isso buscam uma virada de chave nesta partida. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também finaliza por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Voltamos amanhã com muito mais notícia para você. Até lá.